Nós vamos dar sequência à terceira temporada desta série que nós estamos desenvolvendo ao longo do ano de 2020, que é a série 4 Olhares. Como se fosse uma série desses streaming que temos aí, de Netflix e outras coisas mais, nós estamos desenvolvendo esses episódios a cada domingo como uma exposição bíblica. Na primeira temporada falamos sobre os princípios e como os 4 evangelhos contam o início da história de Jesus de maneiras diferentes, ainda que todos inspirados por Deus. Depois, na segunda temporada, falamos sobre os coadjuvantes, como homens e mulheres estiveram cruzando a história da salvação, fazendo parte como coadjuvantes, não como protagonista, porque o protagonista sempre será Jesus, e como eles participaram da história da redenção. E nessa terceira série, começamos há algumas semanas, os encontros. E hoje, particularmente, nós vamos falar de um encontro que mistura 2 realidades com as quais Jesus sempre trabalhou: o indivíduo e a multidão. Se você prestar atenção, Jesus, ao longo dos evangelhos, sempre se encontra com indivíduos em particular. Quem não se lembra das grandes histórias, como falamos da última vez, de Nicodemos e da mulher samaritana, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você percebe, principalmente no ano inaugural, que multidões seguiam a Jesus. E Jesus também lidava com grupos maiores, encontrava com eles, alguns de maneira positiva, outros de maneira negativa. Várias vezes ele fala de um grupo de escribas, fariseus, doutores da lei, como um grande grupo social, e agia contra Jesus e com quem Jesus sempre tinha confrontos. Hoje, amanhã e à noite, pela manhã e à noite, nós vamos falar exatamente dessa dimensão, do indivíduo e a multidão. E como Jesus encontrava com a multidão, mas também singularizava e tirava do grupo todo alguns indivíduos para tratar especialmente com eles. Essa história de Lucas capítulo 19, que na verdade não é uma história, são 4 ou 5 momentos numa sequência, elas não estão aí no Evangelho de Lucas apenas porque elas aconteceram uma após a outra. Na verdade, pelo menos uma delas é provável que tenha sido posta ali pela sequência que Lucas estava fazendo, mas aconteceu em algum outro momento, o que acontece com frequência nos evangelhos, diga-se de passagem. Mas elas estão juntas porque elas têm uma temática, elas têm um sentido muito claro. Em dado momento, o Evangelho de Lucas conta a história de como Jesus vai se encaminhando para Jerusalém. E essa expressão, e logo seguiu Jesus para Jerusalém, repete-se em vários momentos do livro de Lucas. É como se ele partisse do todo, do geral, e fosse juntando e convergindo tudo o que acontecia para aquele momento que nós conhecemos como a paixão de Cristo. O Evangelho de Lucas, portanto, no capítulo 19, é um desses momentos em que efetivamente Jesus se encaminha para Jerusalém e, enfim, entra em Jerusalém. E essa história de como ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus, é uma das poucas histórias que os 4 evangelhos contam. Você tem muitas histórias que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, contam. Mas é muito difícil encontrar uma história em que os 4 contam, inclusive o Evangelho de João. E esta é uma delas. Eu gostaria, portanto, de ministrar hoje pela manhã e à noite sobre como Jesus, nesta história, se encontra com a multidão, mas também trata do indivíduo. E isso é muito importante, particularmente num momento de culto como este, em que nós estamos aqui como um grupo que canta, um grupo que adora, uma comunidade, uma congregação. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando que por trás dessas máscaras existe uma pessoa, um indivíduo, com uma história, com os seus anseios, com os seus desejos, com as suas motivações, como bem falou o presbítero quando nos convidou no início desse culto a apresentar diante dele quem nós somos, o que nos trouxe, por que estamos aqui, com que objetivo. E obviamente ao fazer isso, ainda que tenhamos objetivos e anseios comuns, cada um de nós, como indivíduo, é visto, ouvido e tratado por Jesus Cristo nessa condição.
Então eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta, porque isso vai facilitar, visto que eu não irei ler todo o texto de imediato, mas estarei de alguma forma indo e voltando ao texto. Então abra, por favor, em Lucas capítulo 19, tanto você que está aqui, como também você que nos acompanha pela projeção, pela transmissão do nosso culto. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Eu vou ler algumas partezinhas desse texto e depois irei fazer menção a todo ele no conjunto da obra, tá bom? Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, referindo-se a Jesus, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Um pouco depois, no versículo 10, essa história de Zaqueu é concluída com a seguinte expressão que Lucas retrata, que Jesus falou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No verso 11 diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. E ele conta então essa parábola. No verso 28 diz: e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, os seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes, as vestes de Jesus sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando à cidade, Jesus, vendo a cidade, chorou e disse: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto agora aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão das trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes assim: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo,
Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por eles. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus, fala conosco pela tua graça e misericórdia, abrindo o nosso entendimento, permitindo-nos compreender a riqueza da tua palavra, ainda que o nosso coração seja pequeno, ainda que o nosso coração seja limitado e a percepção da nossa mente não alcance os mistérios profundos e maravilhosos da tua palavra. Ainda assim, ó Deus, que o teu Espírito dilate o nosso coração e fale ao nosso ser com a tua palavra, que ao mesmo tempo é palavra para todos os que vão escutar, mas é uma palavra especial para cada um de nós que está aqui e remotamente. Abençoa-nos, ó Pai, esconde-nos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra aglomeração definitivamente chegou para ficar no nosso vocabulário. Do bojo de todo esse ano difícil de 2020, a ideia de que nós não podemos estar juntos, seja em pequenos grupos ou em grandes multidões, sempre estava associado, ou sempre tem estado associado, quando alguém faz uso dessa palavra aglomeração. De maneira até irônica, alguns têm dito assim: eu estou com uma saudade de uma aglomeraçãozinha, dizendo que está com saudade não necessariamente da multidão de pessoas, mas de estar junto de talvez 2 ou 3 pessoas que conhecem, da família, entre os amigos e assim por diante. Tudo isso, obviamente, porque nós somos seres sociais. Deus nos criou e nos deu um mandato de crescer, multiplicar e encher a terra, e isso significa, obviamente, aglomeração, juntar-se a outros. O fato é que, seja nesse texto ou em qualquer outro da Bíblia, e até mesmo na realidade social, quando a gente fala de aglomeração, não é tanto a questão de ser muita ou pouca gente, mas de haver interesses em comum, e interesses em comum que possam identificar 2 ou 3 ou mais, ou milhares ou milhões de pessoas como um grupo com interesses comuns. Na psicologia social, por exemplo, quando na década de 30 e 40 começaram uma série de estudos sobre o fenômeno das massas, e isso era importante porque muitos queriam explicar como, por exemplo, a nação inteira, como a Alemanha, agiu como se fosse um povo único, sob a liderança de um líder carismático e maligno, obviamente, e muitos se questionavam como é que em algum momento essas pessoas que eram esclarecidas, que tinham um fundamento até mesmo cristão, não conseguiram perceber que estavam agindo como uma turba violenta, insidiosa, capaz de cometer as piores atrocidades. Então os estudos começaram a se desenvolver e pelo menos 3 teorias dentro do campo da psicologia social foram estabelecidos para explicar por que indivíduos, quando estão aglomerados em pequenos ou em grandes grupos, agem como se fosse um só indivíduo. E aí se cunhou a ideia de psicologia das massas. Primeira teoria é que quando as pessoas estão juntas, principalmente sob a liderança de um líder carismático, essa liderança carismática consegue fazer com que, pelo seu carisma pessoal, pelo seu magnetismo pessoal, muitas vezes associado à comunicação, as pessoas baixem os seus controles e as suas capacidades de crítica e de análise e acabem sendo levadas de uma forma ou de outra por aquela mensagem, por aquela ideia, por aquele líder. É a primeira teoria, a teoria de que alguém tem o poder de baixar a análise crítica dos demais e fazer com que eles ajam todos em comum. A segunda teoria é que quando as pessoas começam a trabalhar juntas, elas começam a fundir, a juntar normas que eventualmente são distintas uma da outra e começam a encontrar ou buscar inconscientemente uma norma comum que faça com que, mesmo que eu pense de uma outra forma, que eu torça por um outro time, algo que seja superior a mim, superior às minhas diferenças em relação ao outro, acabe sobrepondo-se àquilo e faça com que eu, de maneira contraditória às vezes, acabe indo numa direção que particularmente eu não iria. Quando uma norma emergente faz com que a gente despreze as diferenças e vá numa mesma direção, é a segunda teoria. Isso só não explica porque
o pastor Tiago não consegue torcer pelo Flamengo, mesmo quando o Flamengo eventualmente está contra um adversário fora do Brasil, que para mim parece muito lógico, mas a diferença dele como vascaíno para o presbítero Paulo Henrique como flamenguista faz com que, infelizmente, essa norma emergente não aconteça. Nesse aspecto, essa teoria não vale para os flamenguistas em particular. Uma terceira ideia é que, na verdade, não uma regra, nem um líder carismático, mas a identidade das pessoas faz com que elas categorizem-se em grupos diferentes. Então, acontece o fenômeno do nós, que somos isso, pensamos assim, acreditamos assim, desejamos assim, contra eles, que pensam completamente diferente de nós. E por trás disso está o fenômeno da polarização, que nós encontramos muito claramente na sociedade. Seja qual for, irmãos, essas teorias que estejam acontecendo, embora particularmente nesse texto, fica muito claro, pelo último versículo que eu li, que Jesus tinha um poder, obviamente bom e espiritual, de magnetizar a ponto de os escribas e os maiorais do povo quererem eliminá-lo. Veja aí no verso 47, no entanto, no versículo 48 diz assim: contudo não atinavam como fazê-lo, e a razão era porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Obviamente que nós sabemos porque o povo ficava dominado por eles. É a mesma razão que ao final do Sermão da Montanha é dito que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele não as ensinava como quem ensina os escribas, ou como ensinavam os escribas e fariseus, mas ensinava-as com a autoridade. A autoridade de Jesus era aquilo que fazia com que as multidões o buscassem e o seguissem de maneira completa. Mas quando nós olhamos esse texto, se você prestou bem atenção e eventualmente pode depois fazer uma leitura, você vai perceber que nesse texto alterna pequenos relatos em que Jesus trata com um indivíduo, como por exemplo Zaqueu. Quando Jesus trata com um pequeno grupo de indivíduos, como por exemplo os 2 discípulos que ele envia para desatar e trazer o jumentinho. E quando ele trata com multidões de natureza diferentes. Ele trata, por exemplo, com uma multidão de pessoas que cantam Hosana, bendito que vem no nome do Senhor, reconhecendo nele o líder e possivelmente o Messias, por causa da referência que eles fazem a Zacarias capítulo 9, verso 9, e também uma grande multidão de opositores que perseguia Jesus ao longo do tempo, que ele diz aqui eram os escribas e os maiorais do templo. Perceba que nessa história também tem aqueles que estão no templo fazendo da religião um meio de lucro. E toda essa história alterna momentos em que ele fala com toda a multidão e momentos em que ele individualiza e diz assim: Zaqueu, desce daí do sicômoro, porque hoje convém que eu pouse, que eu esteja na tua casa. Perceba que Zaqueu queria chegar a Jesus e o texto diz que a multidão o impedia. Ele era de pequena estatura, ficava na ponta dos pés, não conseguia ver ninguém, mas é Jesus que o singulariza quando ele, na iniciativa de subir ao sicômoro, se distingue da multidão, é visto por Jesus, e Jesus diz: é com você mesmo, e não com a multidão que eu quero tratar nesse momento. Zaqueu desce, abre as portas da sua casa, e a história continua para a salvação dele e daqueles que lá estavam. Perceba então que Lucas capítulo 19 vai alternando pequenos relatos em que Jesus lida com o indivíduo, lida com a multidão, com um tipo de multidão, com grande multidão, com a pequena multidão, com multidão negativa, com multidão positiva, com multidão que o louva, multidão que o critica, multidão que quer eliminá-lo. E nessa alternância nós vamos aprendendo algumas coisas muito importantes, de tal maneira que conseguimos ver quando Jesus está agindo com um e com outros. Perceba agora, olhando de volta para o texto, por favor, em Lucas capítulo 19. A primeira parte dessa história vai do versículo 1 até o versículo 10. É a história de como Jesus lida com o indivíduo independentemente do grupo que ele faz parte. A história de Zaqueu é a história de como Jesus pode lidar com você, independentemente dos rótulos que você tem. Quem era Zaqueu? O texto diz, no versículo 2, era um homem maioral dos publicanos e rico.
Esses publicanos, a que Jesus se refere, eram aqueles que, sendo judeus, na sua grande maioria, acabavam tendo uma atitude com o seu próprio povo, que era uma atitude exploratória, porque eram eles que recebiam delegação do Império Romano para serem coletores de impostos nas regiões alfandegárias daquela terra. Zaqueu estava em Jericó. Jericó fica no sul de Israel. Na época de Jesus, era uma rota de passagem de muitas caravanas que cruzavam a Terra Santa de uma ponta a outra, vinham da Síria, do Líbano ao norte para o Egito embaixo, e passavam por Jericó. Portanto, era uma via comercial extremamente rica. Quem era coletor de impostos, publicano naquele lugar, tinha obviamente, na quantidade de mercadorias que ele tinha que tributar, uma fonte de lucro exorbitante. Por isso que o texto diz que ele era rico. E pela primeira vez e única vez em todo o Novo Testamento, essa expressão aparece: maioral dos publicanos. É dito sobre Nicodemos que ele era um dos principais do Sinédrio, principal dos judeus. Mas aqui, do mesmo jeito que Nicodemos era o principal daquela categoria chamada religiosos do templo, aqui Zaqueu é o principal de uma outra categoria que está diametralmente oposta, está no outro polo. Aqui são os religiosos que supostamente estão mais perto de Deus e falam em nome de Deus. Nicodemos os representa como indivíduo típico daquele grupo social. E aqui você tem Zaqueu, que é o sujeito contrário a tudo aquilo, que explora o seu próprio povo, que tributa além do que era necessário. O modo de tributação do Império Romano era muito curioso. Eles estabeleciam o mínimo que eles queriam arrecadar e davam a determinados indivíduos a capacidade, a procuração de explorar até onde eles conseguissem arrecadar. Então, se eles queriam 10%, eles diziam: me dê meus 10% e o que você passar disso aí é seu. Por isso que eles eram tão odiados pelo seu povo, porque obviamente, dependendo da cobiça, da ambição deles, eles tributavam o dobro, o triplo do que era necessário. E o povo sabia. E porque o povo sabia, os odiava. Agora imagine uma multidão em Jericó, multidão de jericoanos ou jericoenses, digamos assim, que estão lá para ver Jesus. No meio deles, o sujeito mais odiado da cidade, tentando olhar, não havia boa vontade nenhuma, além dele ser baixinho, certamente, se ele fosse com aquele famoso dá licença, dá licença, dá licença, ninguém abriria espaço para ele. Portanto, quem ele era, daria um prognóstico de que dificilmente ele teria acesso a Jesus, e dificilmente Jesus olharia para ele. Ele não se distinguia em nada, a não ser no que era negativo. E aqui nós temos um exemplo de como Jesus não olha rótulos quando quer tratar com o indivíduo. Que embora Jesus reconheça os rótulos, saiba o que essas pessoas representam como um pequeno exemplo do todo, daí porque ele, por exemplo, falava com os escribas e fariseus de um modo geral, dizendo: vocês são uma raça de víboras. Jesus, portanto, entendia o que era categorização social, o que era grupos, o que era pessoas que representavam um todo e que de alguma maneira eram igual a todos os outros, ou iguais a todos os outros. Mas nesse caso e em outros casos, Jesus consegue singularizar o indivíduo, desprezar todos os rótulos, todas as convenções sociais, quando tem um propósito, e normalmente esse propósito é um propósito salvífico, um propósito de salvação. O texto diz que quando Zaqueu escuta aquela proposta, que era muito mais um ultimato, veja que está de maneira muito clara dito, diz assim: desce, desce, e diz o texto que ele desceu a toda pressa, pulou do galho onde ele estava e o recebeu com alegria. Essa alegria não era aquela alegria do sujeito rico,
que consegue hospedar na sua casa aquela celebridade da cidade. Não é. A história mostra que não é. Não é a história do sujeito que diz assim: eu sou melhor do que vocês porque na minha casa eu hospedei fulano, ciclano, beltrano e assim por diante. Portanto, eu não sou como vocês, eu sou melhor do que vocês. Não. A alegria, diz o texto, era pelo fato de Zaqueu ter percebido que quem estava dando uma deferência especial não era ele a Jesus, era Jesus a ele. Era Jesus que poderia se hospedar em qualquer lugar ou em lugar nenhum, que resolveram escolher aquele baixinho, que obviamente na sua onisciência sabia que era muito rico e muito pecador, que explorava o povo e apesar disso, hospedasse na sua casa. É o tipo de alegria que eu espero que esteja agora no seu coração. Quando nós sabemos quem nós somos, sabemos o que fizemos, sabemos quais são os nossos valores e as nossas atitudes, e como muitas vezes elas são completamente incoerentes com aquilo que nós dizemos crer, como foi a semana que passou, e chegamos aqui nesse lugar, nos reunimos como povo de Deus, e Deus faz a deferência especial, misericordiosa, compassiva, de se encontrar com cada um de nós na nossa adoração. É a alegria daquele que recebe atenção da parte de Deus, quando poderia receber juízo. É a alegria daquele que recebe misericórdia, quando deveria receber justiça punitiva, retributiva, pelo que havia feito. E por que nós chegamos a essa conclusão? E por que Lucas já descreve que foi com alegria, antes de contar o que havia acontecido? Porque diz o texto que, enquanto ele recebia com alegria, verso 7, todos os que, e aí esse todos, obviamente que era a multidão, imagine só, gente, passando pela rua, a multidão toda querendo ver Jesus, Jesus tira um deles, justamente quem ninguém tiraria, e resolve hospedar-se na casa, enquanto todo mundo fica do lado de fora. Qualquer pastor, qualquer pregador que fizesse isso, seria malhado muito, e Jesus não foi exceção. Diz o texto que ele desceu a toda pressa, e quando recebeu, todos os que viram isto, verso 7, murmuravam, dizendo o quê? Que ele se hospedara com um homem pecador. A multidão raciocina assim: se você é isso, você será isso para sempre, você está condenado e, portanto, não adianta querer ser diferente daquele grupo que você faz parte. Está aqui o rótulo e você é isso para sempre. Jesus olha para aquele sujeito, reconhece o rótulo, sabe do que se trata, porém tendo um propósito de trabalhar com cada um de nós, ele despreza o rótulo para fazer a transformação, para tirar o rótulo e colocar outro rótulo, para tirar o rótulo de maioral dos publicanos, de pecador, que a multidão estava pondo, e de fato era justo o rótulo, para colocar uma outra categoria, uma outra história, porque mesmo numa multidão, Jesus singulariza pessoas. Diz o texto, portanto, que quando aqueles estavam murmurando por que Jesus se hospedava entre pecadores, e aqui é preciso que você entenda que existe aqui uma dinâmica de categorização social mesmo. Existe uma dinâmica clara aqui, e eu não estou querendo psicologizar a Bíblia não, é muito claro aqui. Veja, a multidão que dizia que aquele homem era pecador, fazia o seguinte movimento: eles que são pecadores e nós que não somos. Porque por que eles haveriam de murmurar, se eles não se sentissem superiores a Zaqueu? Eles só murmuravam que era estranho que um homem de Deus se sentasse ao redor da mesa com pecadores, porque eles achavam que se alguém tivesse que sentar com eles e fosse Jesus, era porque eles não eram pecadores como os outros. Então nós que não somos pecadores, não admitimos e murmuramos que Jesus, o santo Deus encarnado, sente com pecadores. Sentar ao redor da mesa é o ato mais sagrado dentro da mentalidade judaica. Ninguém senta à mesa com um inimigo, com uma pessoa impura. Você encontra vários textos da Escritura em que sentar à mesa é um momento em que Jesus rompe paradigmas. E inclusive ele promete, o que é senão a promessa da vida eterna,
e da bem-aventurança eterna para nós como povo de Deus, senão as bodas do Cordeiro. E o que são as bodas do Cordeiro, senão sentar à mesa com o Senhor? O que é que nós dizemos na Santa Ceia? Quando Jesus celebra a Santa Ceia, quando Ele diz assim, olha, não vou mais celebrar com vocês aqui, mas celebrarei junto com vocês ao redor da mesa, obviamente, da mesa da comunhão, da mesa do Senhor, nas bodas do Cordeiro, na eternidade. Sentar à mesa é um ato de fraternidade, é um ato de comunhão. Eu não sento com quem pensa diferente de mim, porque a conversa não flui. Eu não sento para tratar de divergências, porque a comida entala na boca. Eu sento com quem eu tenho uma conversa agradável, com quem eu tenho alguns princípios e alguns pensamentos em comum. Quando isso se tratava, ou se dimensionava, ou se desdobrava para questões espirituais, a multidão então não entendia. Como é que esse homem vai falar sobre o quê? E aí, Zaqueu, me fala uma coisa, quanto é que você conseguiu explorar? Conseguiu chegar aos 30%, aos 40%? Explorou muito pobre, que estava, coitado, com a sua cargazinha ali de especiarias? Claro que Jesus não ia falar sobre isso. O texto não diz o que eles falaram, mas certamente Jesus, se falasse, iria para confrontar. Só que a multidão entendia que ao sentar à mesa, Jesus não confrontaria, comungaria. Mas quando Jesus singulariza alguém, não significa dizer que ele compra o pacote inteiro. Pelo contrário, todas as vezes que ele singulariza alguém, ele singulariza para transformar, e no processo de transformação, claro que existe o elemento da confrontação. Então Jesus fazia da mesa não apenas um momento de comunhão, mas um momento de transformação. O texto diz que enquanto todos viram isso e se murmuravam, a simples presença de Jesus, e obviamente o texto não relata, talvez o diálogo que eles tiveram, faz com que no verso 8 o texto diga, entre mentes, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo. No Novo Testamento grego está no presente igual ao que está aí, eu resolvo, não eu resolvi, eu resolvo. Ou seja, pode contar, está resolvido, está resolvido que eu darei aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, defraudar é cobrar além de, defraudar alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que Zaqueu estava dizendo era mais do que a lei cobrava, do que a lei exigia. Na lei, a lei exigia que se pagasse o valor original mais 20% daquilo que havia sido fraudado. Mas Zaqueu estava naquele momento reembolsando não apenas o valor exigido para o crime de roubo, mas também mas naquele momento Zaqueu estava reembolsando também o valor exigido para o crime de roubo, que envolvia inclusive o sacrifício de um animal. Ele estava fazendo, portanto, muito mais do que a lei exigia, dando 4 vezes mais. E naquele momento, ele só faz aquilo porque Jesus o singulariza para tratar com ele, e ao tratar, transforma a vida dele. Tanto é que Jesus no versículo 9 diz assim, hoje, e é curioso que ele faz a mesma relação, se hoje você decide isso, então saiba que hoje eu lhe dou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. E qual é a máxima ou a moral da história dessa parte do capítulo 19 de Lucas? O que está no versículo 10. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Os perdidos, é? O que tem aí? Os perdidos? A multidão de perdidos? O perdido. Então essa parte do livro de de Lucas, capítulo 19, é a ideia de como Jesus singulariza o indivíduo para tratá-lo independentemente dos rótulos do grupo social em que ele se encontra. Jesus faz isso outras vezes? Sim, irmãos, frequentemente. Frequentemente. Jesus não compra os rótulos que a sociedade dá às pessoas como uma condição definitiva. Ele reconhece que as pessoas de fato são o que são. Ele chama pelos nomes comuns que as pessoas tinham, dependendo do grupo que passavam a pertencer. Mas ele não diz isso é definitivo. Não, ele vai lá e transforma. A segunda parte, e aí nós temos vários sermões
no capítulo 19, e meu desafio é pregar todos eles hoje pela manhã e à noite. Mas vamos lá. Veja, a outra parte que se encontra do versículo 11 em diante, é a história muito parecida com a história dos talentos, só que aqui é a história das minas. As minas eram uma divisão, um grupo de 10 dracmas, uma dracma pagava o salário de um trabalhador por um dia, era uma moeda grega, ainda hoje existe, diga-se de passagem. Portanto, a história é parecida com aquela história dos talentos, mas perceba que o que está por trás dessa história é aquilo que Jesus, preste atenção, quando precisa classificar pessoas em grupos, ele classifica não pelo passado da pessoa, mas pela sua atitude no presente diante dele. Jesus certamente separa pessoas em grupos. Ele diz claramente, por exemplo, que sejam benditos os filhos do Senhor, sejam malditos, quando fala do sermão escatológico em Mateus capítulo 24 em diante. Ele claramente faz uma distinção no Sermão da Montanha, no início, entre os seus discípulos e a multidão. Quando Jesus tem que categorizar, ele não categoriza olhando para trás, mas para a atitude presente. O que vale é daqui para frente, e o que você vai fazer com as oportunidades que eu estou lhe dando para a transformação. É mais ou menos essa a ideia geral dessa parábola, porque diz que quando Jesus propôs uma parábola, e veja, Jesus propôs uma parábola, e o texto diz no versículo 11, visto está perto de Jerusalém, e parecer a eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Esse era o mindset, a ideia, a mentalidade daquela época. Jesus se aproximava de Jerusalém, sabia que ia entrar triunfantemente em Jerusalém, e sabia que as pessoas que estavam ali para recebê-lo, pensavam que o reino de Deus ia acontecer assim. Tanto é que eles recebem Jesus dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A partir desse momento, Jesus então propõe uma parábola para mostrar às pessoas que a maneira como ele vê cada grupo de pessoas, ou cada pequena aglomeração, ou grande aglomeração de pessoas, não é pelo que elas foram, ou ainda são, mas pelo que elas vão fazer diante da oportunidade que Deus dá para elas. Por isso que ele conta essa parábola. Diz o texto que certo homem, verso 12, certo homem nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E aí a história comparece o primeiro recebeu uma mina que rendeu 10, ele diz, muito bom, servo bom, veja, ele categoriza, porque foste fiel no pouco e terás autoridade sobre 10 cidades. Aí veio o segundo, verso 18, dizendo, Senhor, a tua mina não rendeu 10 como o meu amigo aqui, mas rendeu 5, e aí ele disse assim, também terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, verso 20, que eu guardei embrulhada no lenço. Na parábola dos talentos, ele enterra na terra é uma redundância, ele enterra o talento. Mas a motivação, tanto lá como aqui, é a mesma. Veja o verso 21, pois eu tive medo de ti, porque és um homem rigoroso, que tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. E é esta constatação que faz esse homem ser colocado numa categoria diferente do outro. Veja, os outros receberam cada uma mina, um rendeu 10 e outro rendeu 5, e ambos receberam, proporcionalmente ao que fizeram com a oportunidade que lhes foi dado, a bênção de Deus. Mas quando alguém resolve enterrar ou esconder a oportunidade que lhe é dada, o vaticínio de Deus, a punição, o juízo de Deus é, servo mau, verso 22, por tua própria boca te condenarei. Como é que é a história? Tu sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? É isso mesmo que você pensa de mim? Agora,
se for isso, pelo menos você devia colocar o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu receberia com juros. E aí Jesus diz: e disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E eles ponderaram: Senhor, mas ele já tem 10. E aí ele diz: é verdade, mas a todo o que tem dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. E aí ele diz o princípio, novamente: quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Jesus não despreza o fato de que existem pessoas em categorias diferentes na relação com ele. O que ele não estabelece, como a multidão o faz, é que o teu passado te condena. Não. É a oportunidade do presente que diferencia alguém como servo bom e alguém que é inimigo de Deus, porque de fato, quando Deus tem que categorizar pessoas, Ele não categoriza pelo passado, mas pela oportunidade e o aproveitamento da oportunidade que Deus dá a elas. Essa é a ideia. E novamente, qual é a dinâmica por trás do texto? A relação que Jesus tem com o indivíduo, com multidão e com grupos de indivíduos dentro da multidão. Chegamos então à entrada triunfal de Jesus. E na entrada triunfal de Jesus, no verso 28, diz que Jesus prosseguia subindo para Jerusalém. E aí, veja, aqui essa história é muito bonita, muito interessante, porque ela tem indivíduos poucos, como os 2 discípulos que ele envia para a aldeia que está próxima de Jerusalém para preparar o jumentinho e cumprir a profecia. Mas ele também fala da multidão de um modo geral, porque quando eles colocam, verso 35, as vestes sobre ele, ou seja, fazem uma espécie de sela para Jesus, ajudam Jesus a montar, enquanto indo ele estava entrando em Jerusalém, diz o verso 36, que as pessoas estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, veja, toda a multidão dos discípulos, não era uma multidão qualquer, está qualificada, eram os discípulos de Jesus, esses passavam jubilosos a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. E aí esta multidão recebe a contrapartida de um outro grupo de pessoas, que aqui é identificado como alguns dos fariseus. E o que é que move esse alguns dos fariseus? A inveja da popularidade de Jesus. Qualquer dia desse eu vou pregar um sermão sobre como Jesus lidava com a própria popularidade. Talvez esse texto seja o texto ideal para pregar sobre isso. Porque veja o que é que Jesus faz. Ele tem uma grande multidão dos seus discípulos que o louvam e reconhecem que ele está cumprindo aquela profecia que possivelmente ele é o rei dos judeus. Mas no meio daquela multidão, uma multidão invejosa que é caracterizada como alguns dos fariseus, chega para ele como se por acaso tivessem credibilidade para sugerir ou ordenar alguma coisa a Jesus e dizem: mestre, repreende os teus discípulos. O que os movia? A inveja de Jesus. O que os movia? O fato de que Jesus, não sendo um dentre eles, tinha no entanto o reconhecimento da multidão. Havia um despeito religioso claro contra Jesus, além de outras razões. Então esses fariseus, os religiosos da época, eram uma multidão que sempre estava em conflito com Jesus. E o conflito deles não é porque eles não reconheciam que alguma coisa boa havia. Quando alguém tem um conflito com Jesus desse tipo, é porque ele não admitia que esta coisa boa não viesse dele, ou não fosse ele o destinatário. Eles queriam a glória que Jesus tinha, o reconhecimento popular que Jesus tinha. Mas é o que Jesus responde? Jesus diz claramente: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse texto é completo por duas situações. Eu vou chegar.
A primeira delas é quando Jesus se põe diante de Jerusalém. Essa parte aqui é a parte que Lucas descreve de uma das vezes que Jesus chora. João descreve uma delas, que é quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro. João capítulo 11, 35, salvo engano, Jesus chorou. E aqui é a segunda vez que Jesus chora. E ele chora, presta bem atenção, em João capítulo 11, por causa de um indivíduo e da multidão. Ele era amigo de Lázaro e das irmãs de Lázaro, mas ele também via a incredulidade do povo que não acreditava que ele poderia ressuscitar. Tanto é que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Era um choro duplo, pelo indivíduo que ele tinha saudade, que estava morto, e pela incredulidade da multidão. Aqui é o choro pela cidade, pela multidão de pessoas da cidade. Quem era Jerusalém? Irmão, Jerusalém era o próprio povo, o centro do povo da aliança. Como é que o Messias, o Filho de Deus, choraria pela condição espiritual daqueles que eram herdeiros da aliança? O texto explica por que ele chora. O texto diz que quando ele ia chegando, ele chorou porque aquele povo que estava ali não conhecia nem Deus, nem a razão por que eles estavam rejeitando o Deus encarnado. O melhor texto para você, talvez, conhecer todo o contexto dessa história não é o de Lucas, é o de Mateus capítulo 25, quando tem a entrada triunfal de Jesus lá também. Mas por que ele chora também? No verso 43, porque sobre ti virão dias, ele estava falando do ano de 1964, de 64, 70 na verdade, desculpe, 64 foi o incêndio de Roma, 70, quando as tropas romanas entraram em Jerusalém e destruíram os muros, e para profanar o lugar da adoração, colocaram um porco no santíssimo lugar, no altar. Jesus, vendo que isso haveria de acontecer, porque estava previsto na Escritura Sagrada, diz assim: sobre ti, verso 43, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. E a razão é porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Do que ele estava falando? Da entrada dele em Jerusalém. Aqueles discípulos dos fariseus que olhavam para a multidão e, ao invés de se juntar à multidão e adorar a Deus, repreendiam Jesus por inveja e distinguiam-se como grupo, representavam o pensamento da cidade inteira. A cidade inteira não reconhecia Jesus. Lembra que isso aqui é o domingo de Ramos. Poucos dias depois, essa mesma multidão diz diante de Pôncio Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. E por quê? Porque eles não reconheceram a oportunidade da visitação de Deus àquela cidade, do próprio Deus estando ali com eles. E aqui nós aprendemos um terceiro princípio, e é o princípio de que é possível ter os olhos cegos para o que Deus quer fazer com um grupo de pessoas, quando esse grupo de pessoas está movido em relação a Deus por sentimentos, emoções e atitudes completamente contrários. Aqui era inveja, mas há muita gente que perdeu a oportunidade da visitação de Deus na Escritura Sagrada, movida pela ambição, pela cobiça, pelo orgulho, pela soberba, pela hipocrisia. Na verdade, a Bíblia diz claramente que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos hipócritas quando diz que Ele ama a verdade no íntimo. E Deus resiste aos incrédulos quando diz que importa que todo aquele que se aproxima de Deus creia pelo menos que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Portanto, incrédulo, soberbo e hipócrita representam atitudes de grupos de pessoas e de indivíduos que permite que eles não vejam a oportunidade da visitação de Deus para com eles. Isso tanto era verdade, que então no versículo 45, acontece uma das coisas mais tremendas do Evangelho, que é descrito também por Mateus capítulo 21 e Marcos capítulo 11, que é quando Jesus entra no templo, e aí imagina o seguinte:
havia o templo e a esplanada do templo, que era um grande terração, um grande alpendre, como a gente diz, onde ficavam as multidões antes de entrar para fazer os sacrifícios. Era o pátio da igreja. Lembra uma igreja grande do interior que tem aquele pátio cimentado, grandão, onde as pessoas se reúnem? Era justamente onde Jesus estava. E o que acontecia ali? O sujeito vinha do outro lado de Israel. Ele queria oferecer um cordeirinho. E quando ele queria oferecer um cordeirinho, ele tinha duas opções: arrastar com uma corda o cordeirinho e matá-lo de fome, de sede, de cansaço, pelos quilômetros que ele tinha que caminhar, ou então trazer a sua moedinha e o dinheiro com o valor de pagar o cordeiro na sua cidadezinha. Mas aí, quando chegava naquela esplanada, os vendilhões do templo, muito sabidos, que já conheciam a lei da oferta e da procura, diziam o seguinte: esse homem não vai encontrar cordeirinho fácil aqui, então o preço que eu colocar ele vai ter que pagar. Eles inflacionavam o valor da oferta e embolsavam a diferença. Veja que eles faziam o que semelhantemente Zaqueu faria, só que Zaqueu faria legitimado pelo poder do império, pelo poder estatal, e eles faziam supostamente legitimados pelo poder de Deus. Dizem que os piores crimes são aqueles cometidos em nome de Deus. O que é que um sujeito podia fazer? Ele tinha vindo para oferecer o sacrifício, então ele juntava o dinheiro da comida, da hospedagem, resumia tudo isso a comprar um cordeiro e oferecer em sacrifício. O que Jesus faz? Diz o texto que, entrando no templo, verso 45, ele expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração e não casa de negócio em nome de Deus. Vocês a transformaram em covil de salteadores. Então, quando Jesus chora nos versículos anteriores, é porque ele sabia dessa realidade, que em nome da religião, Jerusalém tinha se afastado de Deus. Irmãos, prestem bem atenção, em nome da religião, Jerusalém tinha se afastado de Deus. Quando eu costumo dizer aqui na igreja que quando a religião ajuda, ajuda muito, mas quando atrapalha, atrapalha mais ainda, é por essas coisas. Porque é possível você ser supostamente o cara mais religioso do mundo, como grupo social, ter todos aqueles ritos comuns, todos aqueles sacrifícios comuns, todas aquelas crenças comuns, todos aqueles rituais comuns, todos os costumes e hábitos comuns, e no entanto, você está afastado de Deus. Aquela multidão, porque era uma pequena multidão de salteadores, representava aquela Jerusalém que Jesus chora. E enfim, chegamos aos versos finais. Diz o texto que, depois de ter feito aquela purificação do templo, Jesus passou os próximos dias, até ser preso, diariamente ensinando no templo. Era comum que aquela multidão que se reunia na Páscoa, era o tempo da Páscoa, pequenos grupos de pessoas ficavam num canto e no outro, ouvindo pregadores. Podiam ser rabinos que vieram de muitos lugares, que juntavam a turma da sua igreja para ouvi-los. Podia ser pregadores mais entusiasmados, mais carismáticos, que atraíam gente, inclusive que não fazia parte da sua paróquia. Jesus estava lá junto com esses demais, e diz o texto que ele diariamente, verso 47, ensinava no templo. Mas veja a dinâmica do que acontece. Aquele mesmo povo que tinha uma atitude oposta a Jesus, aqui diz o texto que, enquanto ele ensinava, os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Essa mesma expressão, com essas três categorias sociais, principais sacerdotes, escribas e maiorais do povo, é repetida quando Jesus é preso no Getsêmani, e acrescida de uma outra categoria, os capitães do templo, que era a guarda religiosa que tomava conta do templo. O que são essas coisas aqui? Senão categorias de pessoas, todas elas religiosas, mas que se distinguiam na sua função, na sua atribuição, e que tinham algo em comum. E qual que era algo em comum? É que fosse sacerdote, fosse escriba, fosse maioral do povo, fosse capitão do templo. O que é que eles queriam? Eles queriam eliminar Jesus. O objetivo comum,
a norma prevaleceu geral sobre as normas e interesses que cada um tinha. O que impediu deles fazerem como eles queriam? Diz o texto no versículo 48. Contudo, eles não atinavam, eles não chegavam a uma conclusão de como fazê-lo, porque todo o povo, olha que coisa maravilhosa, todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. O poder do indivíduo Jesus, debaixo do poder do Espírito Santo, sobrepujando o poder do grupo que queria se unir com interesses comuns para eliminá-lo. Você percebe então que todo esse capítulo trabalha essas duas coisas, ora o indivíduo, ora a multidão que prevalece sobre o indivíduo, ora o indivíduo que prevalece sobre a multidão, e Jesus trata com o indivíduo, Jesus trata com a multidão que o favorece, a multidão que o contrasta, que o confronta, que o percebe, que quer eliminá-lo. Tudo isso então mostra que nesses encontros e desencontros prevalecia o propósito que Deus tinha para cada indivíduo e para cada grupo. Qual é a conclusão que nós podemos chegar de tudo isso, irmãos? A conclusão que nós podemos chegar de tudo isso é, em primeiro lugar, que Deus tem propósitos para indivíduos e tem propósito para grupos de pessoas, sejam elas poucas ou muitas. Quando nos reunimos, por exemplo, como igreja, esses dois propósitos estão na mente de Deus. Esta palavra, por exemplo, que o pastor ministra, ela tem um propósito, vindo da parte de Deus, creio eu, de falar a cada um de maneira tão singular, que você sai daqui por essas portas assim, Deus falou comigo, e me ensinou isso, e eu fui desafiado àquilo, eu percebi o que eu não sabia, ou veio a ratificar o que eu conhecia, e ao mesmo tempo pessoas aqui se reúnam, digamos, daqui a pouco no almoço, encontrando seus parentes, digam assim, e aí, como é que foi a igreja? Como é que foi o sermão? E essas pessoas possam ao redor da mesa falar como se fossem foi uma bênção, foi bom, e todos ali concordarem, até acrescentarem, foi bom por isso, foi uma bênção por aquilo outro, porque Deus tem esse poder de falar com cada um de nós como indivíduo e ao mesmo tempo falar com pequenos grupos, grandes multidões se preciso for. Isso nos ensina, portanto, irmãos, que há coisas que nós aprendemos como fazemos, porque fazemos parte de um grupo, e coisas que nós aprendemos e nos relacionamos com Deus porque somos indivíduos. No Antigo Testamento o povo era chamado povo da aliança, mas você vai encontrar vários episódios em que pedaços ou poucas pessoas ou pequenos grupos desse grande povo da aliança é chamado de remanescente fiel. O que é o remanescente fiel, senão aqueles que dentro do grupo maior permaneceram fiéis? E dentre estes, alguns que Deus quis usar e usou de maneira individual e única e singular. Portanto, tem coisas que você precisa, e por isso eu falei no início, estar no grupo para poder aprender. Mas há coisas que mesmo estando no grupo, Deus quer ensinar somente a você. Se há coisas que estando no grupo, Deus quer lhe ensinar, como a todos que estão no grupo, então igreja faz sentido, porque há coisas que você não vai aprender como indivíduo, você só vai aprender como grupo. Mas estando no grupo, não pense que só porque está no grupo, você não precisará aprender coisas individuais, e o seu caminho com Deus precisará ser particular e personalizado. E nós que lideramos a igreja percebemos isso, porque mesmo sendo a mesma palavra que é pregada, o mesmo pastoreio que é oferecido, há pessoas que crescem mais e outras que crescem menos espiritualmente, e a gente vai atrás e descobre que é porque a pessoa não se contentou em fazer parte do grupo apenas, mas ela também cultivou a sua comunhão com Deus, individual, única e singular, porque há coisas que a gente aprende porque é do grupo, mas há coisas que a gente só aprende porque é indivíduo diante de Deus. Segunda lição e conclusão que nós podemos chegar é que não importa o grupo que você fez parte antes de Cristo,
O que importa é você ter sido integrado num corpo de Cristo chamado igreja. Há muitas pessoas que se orgulham de ter nascido no Evangelho. Eu acho que é um privilégio tremendo, irmãos. Alguns desses meninos que estavam cantando aqui, eu acredito que todos eles, todos que estavam cantando aqui no louvor, nasceram no Evangelho, de famílias cristãs, todos eles que estavam aqui. Eu sinto muito o fato de que, de 1 a 15 anos de idade, eu não soube o que era vir com papai e com mamãe para a escola bíblica dominical. Mas isso não garante, mesmo sendo algo muito bom, que tendo feito parte deste grupo desde sempre, que a relação com Deus será definida pelo passado do grupo que você fez parte. A não ser que num determinado momento você diga aquilo que normalmente eu faço quando as pessoas trazem os seus filhos para o batismo infantil. Quando eu digo assim, um dia essa criança vai dizer assim: a fé dos meus pais também agora é a minha fé. O que a pessoa fez foi dizer assim: eu era do grupo, agora, voluntariamente, eu faço parte do grupo e não porque eu estava no grupo com a minha família. Pense agora no outro lado da questão. Pessoas que viveram uma vida, inclusive de forma grupal, como grupo social ou religioso, que se nós fôssemos avaliar até ali, a pessoa não seria em nenhum momento convidada por Jesus para descer do sicômoro e receber Jesus na sua casa. Há pessoas, talvez aqui ou aí, que ainda hoje lutam com a realidade de que o passado os condena. E que talvez digam assim: não, eu acho que eu nunca vou merecer realmente, porque eu fiz tanta coisa ruim, eu estive tão afastado de Deus. Saiba, porém, do seguinte, meu querido, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não importa o grupo que você pertenceu, importa agora o grupo que você pertence. E o grupo não é necessariamente nem mesmo uma igreja, como a igreja presbiteriana Tambaú, é o corpo de Cristo. Paulo diz que nós não éramos uma oliveira naturalmente, mas que nós fomos galhos de uma oliveira brava, que fomos colocados, como é o nome disso mesmo na técnica agrícola, nós fomos enxertados. Vós que não erais povo, agora sois povo. Deus, na sua misericórdia, disse assim: galinho Robson, eu vou te enxertar agora na oliveira santa do Senhor. A oliveira, como vocês sabem, é uma das 3 árvores sagradas do Antigo Testamento, representa o povo de Deus. Vocês vão fazer parte do povo de Deus. A minha história antes tenha sido difícil, suja, sombria que for, pouco importa. Sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, agora eu sou povo. O que me define é o grupo que eu faço parte e não o que eu fiz parte. Lucas 19 nos ensina essa verdade. E por fim, nos ensina uma terceira verdade. É que nós podemos estar no convívio, dentro de um grupo maior, de pequenos grupos, que podem ajudar ou não a nossa vida espiritual. Claramente você encontrava discípulos que também eram do povo judeu, que faziam parte de um grupo menor, que tinha compromisso com o reino, enquanto todo o restante do grupo, o povo de Israel, se afastava de Deus. Na administração a gente diz que uma equipe, quando se distingue das demais pelo seu desempenho, que ela é uma equipe de alto desempenho, automotivada, focada em fazer de cada indivíduo ali a força do mais forte, a inteligência do mais inteligente, a capacidade do mais capaz. Porque quem trabalha em grupo sabe que a fraqueza do grupo é equivalente à fraqueza do elo mais fraco. Mas a verdade, o contrário, também é verdade. A verdade também, dita ao contrário, é verdade, que a força de um grupo
É a força comum de todos os elos, equivalente à força do elo mais forte. O senso de grupo que faz parte da igreja não nos impede de termos pequenos outros grupos dentro da igreja, sem que sejam igrejinhas dentro da igreja, mas grupos que tenham foco, interesse, objetivo em comum, e que às vezes pela proximidade crescem muito mais do que o grupo em geral. Por isso que eu costumo dizer que uma das bênçãos é você fazer parte do povo de Deus, mas encontrar o seu lugarzinho, seja numa equipe de cuidado, numa equipe de comunhão, numa equipe de serviço. Por isso, no início do culto eu digo, arranje um lugar para fazer, arranje algo para fazer. Sentar e receber é uma bênção, mas também dizer assim, eu, fulano, ciclano, beltrano e tal, queremos servir de uma determinada maneira, ter uma relação de serviço, ou de comunhão, ou de articulação para um determinado fim, é uma bênção também. Enfim, queridos, tudo isso está na relação dos encontros que Jesus teve com indivíduos, com multidões, com pequenos grupos. Hoje à noite, nós vamos visitar um outro momento sublime, que é o momento em que Jesus opera a primeira multiplicação dos pães. Um outro texto raro em que os 4 evangelhos contam. Então, se você, quem sabe, quiser aqui para a noite, às 18 horas, ler a primeira multiplicação dos pães em Mateus, Marcos, Lucas e João, a descrição é muito curta. E lá você vai descobrir, já vou adiantar o tema, que você tem uma multidão que deseja servir, ou melhor, uma multidão que deseja ser servida e um indivíduo que deseja servir. E a diferença entre a multidão que deseja ser servida e um indivíduo que deseja servir é o que está por trás do milagre da multiplicação dos pães. Mas isso só à noite, 18 horas, eu espero você aqui. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento pedindo que o Senhor aplique a Tua palavra na limitação que nós temos, tanto de transmiti-la como de absorvê-la. Que o Senhor vá diante de nós e aplique a cada coração que está ouvindo, que está participando, aqui e agora, como também os que haverão de ouvir e participar depois, no registro que ficará guardado para as pessoas acessarem. Que o Senhor use esta palavra para a glória do Teu santo e excelso nome. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco em nome de Jesus. Amém.